Vamos voltar a falar a respeito da guerra na Ucrânia, a começar pela Polônia, nossa querida Polska. A União Europeia quer fechar cada vez mais as fronteiras com a Rússia até fechar por completo. Fechar em todos os sentidos, tá? É muito comum que os russos venham passear, curtir a vida, curtir o verão, curtir as férias em países como a Polônia. Em países como a Ucrânia também, eles iam muito para a Ucrânia antes da guerra, né? Depois o Putin acabou tomando a Crimeia, que era um local muito visitado. E se o Putin toma a Crimeia por conta do turismo, países como a Polônia, que tem a localização geográfica um pouco prejudicada, eu diria, coitada da Polônia, sofreu ao longo da sua história muito pela sua localização geográfica, né? O país no meio dos leões ali, do sanduíche, sofre na Segunda Guerra, sofre na Primeira Guerra, enfim. Nada impede o Putin de um futuro próximo também querer tomar alguma região que seja turística para os russos da Polônia ou de qualquer outro país da União Europeia. Por isso, a Polônia receberá 52 milhões de euros da Comissão Europeia para proteção, né? É um fundo para a proteção da fronteira com a Rússia e também com a Bielorrússia. Trouxe aqui várias vezes incidentes acontecendo ali, o clima esquentando entre o exército da Bielorrússia e o da Polônia. Teve até um jovem soldado polonês de 25 anos que morreu depois que um homem atravessou a fronteira pela Bielorrússia, acabou matando esse garoto. Enfim, é um caos ali a região da fronteira entre Polônia e Bielorrússia. E agora a União Europeia quer injetar o máximo possível de dinheiro na defesa, né, de apoio na defesa de países como Finlândia, Lituânia, Letônia, Noruega, nossa querida Polônia, que irá receber a maior parte aí, 52 milhões. A Comissão Europeia quer alocar cerca de 70 milhões, a princípio, para esses países para fechar a fronteira com a Rússia, tá? Tamanha preocupação. Tenho aqui uma nota que traz um pouco mais de detalhes. Quero só pedir para você antes, por favor, deixar o like nesse vídeo, se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito. Não te custa nada, porém ajuda e ajuda muito a continuação do nosso trabalho, tá? Feito o nosso trato, feito o nosso combinado. A Comissão Europeia acusa o Kremlin de incentivar os migrantes a cruzar a fronteira com a União Europeia. Isso é um fato que já acontecia antes da guerra. Mesmo antes da guerra, a Rússia já fazia isso, fazia uma migração forçada ali pela Polônia. Várias denúncias ali de pessoal tentando invadir ali, cruzar a fronteira pela Bielorrússia. Por isso que a Polônia fortalece a fronteira naquela região. E eles usam isso como uma guerra híbrida, eles chamam de uma guerra híbrida, né? Os fundos, então, transferidos para os países, incluindo a Polônia, devem ser usados para modernizar equipamentos de vigilância eletrônica, melhorar as redes de telecomunicação e implementar equipamentos de detecção móvel para prevenir ataques de drones, né? Os drones agora são extremamente usados, aí é a arma do futuro. Na verdade, é a arma de transição, né, para as guerras do futuro, que segundo tudo indica, será baseada na IA, né, na inteligência artificial. Aliás, eles estão agora implementando nos drones, né, a inteligência artificial para que o drone faça ali a matemática da maneira perfeita ali, né, quase perfeita, enfim, gastando o menos possível, infligindo o máximo de dano possível. Enfim, é assustador o futuro das guerras, a verdade é essa, já é no presente momento assustador por conta das armas nucleares, mas a julgar pela IA é pior ainda, tá? Pior ainda mesmo. A vice-presidente da Comissão Europeia, a Hena Virkkunen, condenou o uso indevido da migração por países hostis, como a Rússia, como a Bielorrússia. Eles elogiam a vigilância da Polônia. A chefe da Comissão Europeia elogiou, né? Eu disse que a Polônia é bem engajada, né? A Polônia caminha para ser um dos exércitos mais poderosos da Europa aí até 2030, né? A presidente também, a Ursula von der Leyen, elogiou a vigilância então da Polônia, da Finlândia e dos estados bálticos em proteger suas fronteiras diante das ameaças da Rússia e da Bielorrússia. Não é perfeita a vigilância da Polônia. A Polônia também estava com problemas aí, parecido com o que acontece no Brasil, em que
o Estado estava tentando conter ali uma violência excessiva, segundo eles, por parte do Exército, tá? Não é da polícia, do Exército, na fronteira e tudo mais, por isso que esse jovem morreu, de 25 anos. Eu até expliquei, né, na época, o Estado meio que amarrou as mãos dos soldados na fronteira, não podia usar violência, direitos humanos para um lado, direitos humanos para o outro, tinha que, quase que como no Brasil, que o policial tem que primeiro ser alvejado para poder atirar, né? O que não acontece na Polônia, na polícia polonesa, por exemplo, e nem em nenhum país da Europa, né? A polícia pode agir embora seja acionada com muito menos frequência aqui no Brasil, enfim, mas essa foi uma fatalidade que acendeu novamente esse discurso. Pô, amarraram as mãos dos soldados, então tira o soldado de lá, pra quê? Tá lá, você não pode agir, você tem que esperar ser alvejado, tanto que nesse jovem em questão ele foi alvejado e morreu. Ele não pôde agir, o rapaz invadiu, desobedeceu as ordens de parada, de repente não entendia o polonês, mas sabia que estava entrando no território polonês, acabou ele matando esse jovem. Foi um caos danado na Polônia, protesto para tudo que é lado, e meio que o governo deu uma recuada e permitiu que os soldados usassem ali a força para conter atos criminosos, como esse de invasão, né, de imigração ilegal, enfim, que é um crime. A Polônia trata como um crime. Então não é perfeita, mas a Polônia investe bastante na defesa aí das suas fronteiras, e aí agora a Comissão Europeia incentivando e dando quase 200 milhões para alguns países, os mais ali no centro do furacão, né, fecharem sua fronteira com a Rússia. A coisa vai esquentando cada vez mais, né? Vou ficar por aqui, porque tem mais vídeos para trazer daqui a pouquinho. Obrigado quem ficou até o final. Por favor, confirma um like, a inscrição nesse canal. Tamo junto. Valeu!